Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um episódio da Hora do Estalo. E hoje eu tô aqui com um cara que entende de escala de negócios. Renan Adão. Ele é sócio proprietário da 300 Barbershop. Renan, seja muito bem-vindo no podcast Hora do Estalo. Fala, Jorge, um prazer estar aqui nesse programa Hora do Estalo, que só pelo nome já é assim, né? É hora de começar, né? Ou como começar, vamos dizer assim, né? Mas é um prazer estar aqui, a gente, durante alguns minutos aí, poder compartilhar, levar alguns insights e aprender também. Show de bola. Então, vamos lá. Gente, seguinte, aí daí. Estalar dos dedos, cara, é insight, é ideia, é luz no fim do túnel, entendeu? Tem um propósito por trás da marca Hora do Estalo. Então, essa hora aqui, pega papel e caneta, porque a gente está diante de uma pessoa aqui que realmente consegue ir do zero à escala. Quando a gente fala de escala, a gente está falando aqui de quantas barbearias? Mais de, aproximadamente 30? Nós vamos quase bater 30 aí até agosto. Até agosto, 30 barbearias. Juntando tanto barbearia adulto quanto o projeto que nós estamos iniciando agora, que é a 300 Kids, né? Para o público infantil. Que legal, legal. Vamos falar mais sobre isso. Quando a gente fala, Renan, sobre escala, na sua percepção, assim, quais são os pilares da escala na sua visão? Você quer dizer como que uma pessoa começa a escalar um negócio, vamos dizer assim? Isso. Cara, a escala ela tem que vir... primeiro, você tem que analisar se o seu negócio ele é escalável, né? Ponto. Vou trazer o meu case aqui de barbearia. Quando a gente fala em escala, a gente acredita mas eu vou sair de uma para 2 lojas. E na barbearia em si, nem sempre é o aumento, escalar a unidade, por exemplo. Mas sim você aumentar uma simples quantidade de cadeira, por exemplo. Você começa ali com 2 postos de trabalho, conforme o tempo você vê que você tem demanda, e você aumenta para 3, para 4, para 5, para 6, enfim, né? Então, no nosso... Eu costumo falar que é o seguinte, você tem que entender se o seu negócio ele é escalável. Porque muitas vezes as pessoas montam um negócio ou entram em um negócio, quer abrir 2, 3 lojas, mas não tem demanda para isso, né? Você não consegue escalar o seu negócio, você não consegue replicar. E no nosso caso, como é franquia, você precisa... a franquia, ela nada mais é do que a transferência de know-how, né? Então, como que você vai escalar o seu negócio se você não consegue transferir esse know-how para alguém? Entendeu? Então... eu acho que o primeiro pilar é isso, é você entender se o seu negócio ele é escalável. E aí, depois disso, você tem que ter planejamento, você tem que ter uma equipe, né, para executar esse planejamento. E quando eu falo equipe, é em vários setores, né? Setores de obra, setores de processos, operacional, administrativo, né? Porque é uma cadeia, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que ver se o negócio é escalável, planejamento e equipe. Eu acho que esses 3, e claro, um planejamento financeiro, né? Que sem dinheiro nós não fazemos nada, né? Entendi. E quando a gente olha para essa questão de conhecimento, né? Vamos supor, tem muita gente aqui que está ouvindo a gente que tem o conhecimento sobre um determinado ponto. Sobre você reconhecer se o seu negócio é escalável ou não. Eu preciso sair da... Eu não preciso ser a pessoa que executa, por exemplo. Pelo que eu conheço, você não corta cabelo, né? Sim, não corto cabelo, não sei segurar na tesoura até hoje. Eu comecei... Bom, vou voltar um pouquinho atrás só para você entender, né? Da onde nasceu isso. Eu comecei uma sociedade com um barbeiro, né? Que morava atrás da rua de casa ali. Nós começamos uma sociedade. Barbearia nem... vamos chamar de barbearia, mas quando eu cheguei... Não tinha ainda uma cara de barbearia, vamos dizer assim, dessas barbearias novas, né? Que nasceram aí entre 2014 e 2015. Então, ali eu cheguei com ele na sociedade, nós fizemos uma mini reforma. E eu analisando ainda, assim, estava no meu antigo emprego e eu comecei a analisar quanto aquilo gerava de fluxo, né? E isso que nós estávamos em bairro, né? Não é questão de shopping como nós estamos hoje, mas nós abríamos a barbearia tipo 5, 6 da manhã e ficava até meia-noite, né? E aí eu comecei a olhar aquilo, eu falei, se eu tenho que ficar quase 24 horas trabalhando com uma loja aberta, eu tenho demanda para 2, para 3, para 4. E outra, o nosso negócio hoje, barbearia, tirando eu e você, todo mundo tem cabelo, né? Então é um negócio que eu enxerguei que dava para escalar, né? Porque quando a gente fala barbearia, a gente foca, mas só faz barba. Não, lá nós fazemos tudo, né? Barba, cabelo, platina o cabelo, pinta, enfim. Então você tem que entender se você tem demanda para aquilo.
E é simples, quando a gente fala de barbearia, eu já enxerguei, pô, eu posso abrir diversas lojas e aí eu entrei num nicho shopping, né? E aí hoje, só de shopping no Brasil, acho que nós estamos falando de mais de 560, né? Em São Paulo tem 60%, 70% dessa quantidade hoje. E aí nós começamos a escalar, né? Mas eu não sei cortar cabelo. Eu entendi e fui aprendendo, claro. Tinha muito pouca experiência, para não dizer quase nenhuma no negócio. E aí, conforme foi passando os dias, os meses, os anos, as aventuras, as perdas, os ganhos, a gente foi criando experiência e criando casca, né? Que é isso que o empreendedor precisa. E quando você, tipo, decidiu a questão do shopping, certo? Você decidiu a questão do shopping, querendo ou não, quem tá de fora, Foi por acaso. quando a gente olha shopping, a gente vê uma, sei lá, é burocrático, tem problema, é muito caro. Como que você se deparou com essa E situação? tudo nisso você tá certo. É burocrático, tem problema, é caro, tudo isso tá certo. Cara, eu falo que foi uma coisa sem pensar. Eu tava fazendo academia no shopping. No Shopping Atrio, em Santo André, eu tava na academia. Desci, falei, deixa eu entrar aí pra ver quanto que custa. Entrei. Na primeira vez, a pessoa não me deu muita atenção, porque eu tava de roupa de treino, assim, acho que ele olhou, né? Ele jogou o livro pela capa e falou assim, não, esse aqui não, acho que não deve ter cacife, vamos dizer assim, pra ter uma loja no shopping. E aí eu entrei, ele me apresentou com uma má vontade gigantesca, mas me deu um portfólio do shopping e eu levei pra casa. Chegando lá, na barbearia, eu sentei com o meu sócio, expliquei, falei, o que você acha e tal, né? Ainda eu estava na Volkswagen na época. E eu falei, eu posso sair, né? Aí falei, tem lá o pacote que a gente chama, vou pegar X, enfim, e a gente pode iniciar um processo lá. E foi isso que aconteceu. Aí eu voltei outro dia no shopping, e aí já era uma outra mulher, inclusive a Rita, aí ela que abriu as portas para mim no shopping, já me atendeu de uma outra maneira totalmente diferente. E aí nasceu. O ponto bom, né? Eu comecei num shopping que, teoricamente, o aluguel era barato, né? Porque é um shopping que estava ainda procurando se estabilizar. Então, na época, eu pagava, tipo, R$1.000 na rua e entrei para pagar 2.000 no shopping. Então, para mim, eu não me assustei com o boleto, né? Do shopping. Só que foi um desafio, né? Porque na rua, para você fazer uma obra na rua, você contrata o pedreiro, trabalha a hora que você quer e pronto. No shopping, não. Você tem um monte de normas, regras, horário que você pode entrar, horário que você pode trabalhar, projeto de tudo, né? Então, ali eu já fui tomando um choque. E aí, tudo aconteceu muito rápido, né? Porque em dezembro de 2016, nós inauguramos essa loja. E em fevereiro de 2017, eu já estava entrando em outra loja, em outro shopping, né? Porque daí começou um shopping chamar, porque nós somos a primeira barbearia em shopping de São Paulo, né? Então, era um segmento que o shopping não tinha, né, no mix deles. Então, começou a vir muito. E eu falo, se eu tivesse muito dinheiro na época, eu tinha praticamente pegado todos os shoppings. Né? Eu perdi alguns pontos por falta de tempo, de mão de obra, tudo, e financeiro também, né? Mas foi isso, cara. Então, assim, o choque de realidade quando... Foi meu primeiro negócio, praticamente, né? Porque na rua, o meu sócio, ele já tava com a barbearia rodando. A gente só chegou e fez uma reforma. Foi num shopping, então eu já, tipo assim... foi aquela prova sem consulta, sabe? Você já vai pro pau e já era. Entendi. E dentro dessa seara, assim, de shopping, tudo... Então, quer dizer que hoje os shoppings querem ter a 300 dentro dos seus shoppings? Cara, lá atrás... Não era só porque era a 300, porque a 300 há 8 anos atrás não é a 300 de hoje. Né? Quando nós nascemos, era uma marca desconhecida, tanto para o barbeiro, nós tivemos muita dificuldade em contratar barbeiro na época, porque era shopping que pagava um percentual naquela época relativamente menor do que a rua. Então nós, teoricamente, o shopping vinha atrás da gente pelo segmento barbearia, que eles entenderam que o homem precisava do local, do espaço dele ali, né? Para ele também realizar os serviços dele. Agora, conforme o tempo foi passando, nós fomos entrando em alguns shoppings de nome em São Paulo, aí você se torna uma marca de desejo, né? E aí foi onde você começa a virar uma, vamos dizer assim, uma grife, né? Então o shopping vê que você tá, tipo, o cara tá num shopping Anália Franco, num shopping Bourbon, então eu quero essa marca aqui, entendeu? E aí hoje os shoppings nos chamam, né? É que hoje... e aí, depois disso, outros empreendedores também começaram a investir com outros nomes de barbearia, com outras marcas. E, como eu falei, eu perdi alguns pontos de shopping, né? Por time, por financeiro, por não dar para fazer tudo. Então, hoje,
praticamente todo shopping você vai ver que tem uma barbearia, né? Mas hoje, assim, hoje eu não bato mais na porta do shopping. Né? É o shopping que bate na minha porta. Então, então assim, nós, né? Eu falo não eu, mas nós tornamos a marca 300, como eu falei, tipo, uma grife no segmento de barbearia. Então, hoje nós estamos posicionados em shoppings, então outros shoppings querem a 300 lá, né? Pelo nosso serviço, pela nossa equipe, enfim. Não sei, né? Você sabe que eu falo muito de rede social, né? Eu Sim. lido muito com essa parada, né? Rede social, anúncios, Instagram e tudo mais. Essa é a minha praia, né? Dentro disso aqui que você falou, você tá praticamente fazendo o que a gente chama no digital de branding. Você tá mexendo com a sua marca, gerando desejo, obviamente, e, consequentemente, sendo lembrado. Sim. Então, assim, eu acho que a 300, ela chegou num estágio em que as pessoas estão praticamente fazendo licitação para poder ter você ali, né, dentro do shopping. Isso é bom. Cara, é o que eu falei. O shopping, o mercado entendeu que barbearia não foi moda. Né? Barbearia, ela chegou, o espaço do homem chegou para ficar. Sim. Então, o shopping necessita de ter uma barbearia hoje. Então, acredito eu, tá? Eu não sou dono da verdade, nada. Que quando um shopping não tem barbearia, eles vão procurar quem são os cases no mercado. E hoje a 300 é um case dentro do segmento de shopping. Então, acredito que nós somos a primeira ou uma das 3 primeiras que o shopping pega o telefone e liga, né? E vocês mostram isso nas redes sociais? Tentamos, né? Tentamos. A gente tem que... como que eu posso dizer? Cara, a rede social para nós ela é muito importante, né? E isso é bem bacana essa pergunta, porque assim, a gente vem observando que a rede social do segmento de barbearia, ela vem mudando um pouco, né? Porque quando a barbearia nasceu de novo, em 2013, 14, 15, era muita foto de corte, e isso começou a ficar meio maçante, né? Então agora você vê que as barbearias, quem faz um trabalho legal, né? Não pode, claro, o corte não pode sair, né? Porque é isso que a barbearia vende. Mas a gente vê que a rede social agora ela tá muito mais mostrando a experiência que a loja oferece, desde uma cerveja, desde um café, desde um game, enfim, em algum serviço, do que só ficar mostrando corte, né? Então, o que a gente tenta passar na nossa rede social é a experiência que a 300 vende, não só no ambiente de barbearia, mas também, por exemplo, em eventos, lá no estádio do Corinthians, por exemplo, que a gente tá lá no camarote do Laude Brahma, as nossas batalhas dos barbeiros. Então, assim, nós mostramos na rede social a nossa força como marca, tanto para o cliente final da experiência, quanto o nosso trabalho voltado para a nossa equipe, que é de treinamentos, que é de capacitação, né, que é de alguns eventos que nós fazemos voltado para o barbeiro, para os recepcionistas, enfim, para engajar a equipe. Né? É isso. E como você tem esse olhar de negócio, que você traz muito forte isso, né? Cara, tem equipe, tem planejamento, tem obra acontecendo, tem negociação com o shopping e tudo mais. Cara, a gente tá diante de um praticamente Forbes aqui, né? Tá bom, não tô nesse nível. Mas, cara, você tem um puta know-how. Qual que é o grande estalo aqui que você tem pra dar nessa questão? Porque, assim, hoje tem várias pessoas querendo ter muita coisa. Só que quando vai na prática, acaba não fazendo o que tem que fazer. Eu vejo lá o seu Instagram pessoal, que é o de negócios, onde você fala... né, sua biografia eu falo de negócios para negócios. Né? Sim. Você puxa muito essa veia empreendedora de negócios. Cara, isso é o quê? É a prática que você gosta de estar ali no chão, de obra, batendo mesmo ali com o pessoal, você visita, como que funciona a sua questão voltada a negócio? Jorge, você tocou em alguns pontos importantes, né? Eu vou começar de trás para frente. Você falou, né? É o dia a dia, você gosta de estar ali, é a prática. O ano retrasado, né? Eu tive contato com um dos maiores empreendedores aí do Brasil, Caíto Maia, Chili Beans, enfim. E em uma das nossas reuniões, ele falou assim, né? Ele falou assim, cara, como é que ele usou a palavra? Empreendedor de varejo que não coloca a barriga no balcão não tem sucesso, né? Então, e quando ele falou isso, estalou, porque assim, eu desde que comecei a empreender, eu sempre fui um cara muito dedicado e muitas das vezes deixando muita coisa de lado, né? Então, para mim, o meu trabalho, ele vinha e ele vem em primeiro lugar,
tá? Porque eu tenho... como que eu posso dizer, né? Às vezes eu pareço até um pouco frio, mas assim, pra mim, numa escala é Deus, meu trabalho e o restante. Por quê? Porque Deus, ele vai te dar todas as oportunidades, abrir porta, enfim, Deus é Deus, ponto. O trabalho, ele vai te sustentar para você alimentar toda a sua cadeia, sua família, seus sonhos, todo mundo. Então, se eu não levar a punho, se eu não me dedicar pro meu trabalho, não adianta eu falar que a minha esposa é a minha... Como que eu posso dizer? Esqueci o nome da palavra agora. O meu foco. Claro, é muito importante a família. Mas um homem sem um trabalho, sem poder prover a sua casa, ele não é nada. Entendeu? Então, se o cara não dá valor pro trabalho dele e dá mais valor, ele prefere passar 12 horas com a família e 6 no trabalho, está invertido. Porque é o trabalho que vai propor alguns momentos marcantes que ele nunca vai esquecer. Mas sem o trabalho, ele não vai conseguir levar a família dele para um parque, por exemplo. Entendeu? Então, assim, eu levei... E eu sempre encarei isso. Então, quando eu comecei... Cara, eu abria a loja, eu fechava a loja, eu varria, eu fazia tudo, virava. Eu tive minha esposa hoje, mas lá atrás nós namorávamos, nós tivemos muita briga por causa disso. Porque ela não vivia, hoje ela empreende também. Mas ela não vivia, ela era CLT, então ela tinha hora pra entrar, almoçar e sair. Eu não. Né? Shopping é loucura. E eu sempre... Não, mas eu não sou sua prioridade. Prioridade é a coisa. E eu falei, realmente você não é. Entendeu? Então, assim, mas não que eu goste menos ou mais da minha família, não é isso. Mas é que na minha ordem, eu encaro como o trabalho, ele é prioridade. Porque sem o trabalho a gente não consegue fazer nada, alimentar sua família, realizar ações, entendeu? A gente não consegue. Então, sempre fiz isso e sempre coloquei a barriga no balcão e coloco até hoje. As pessoas falam, pô, mas você anda de trem? Sim, eu tenho loja praticamente em São Paulo inteiro. Se eu for de carro, tem dia que eu visito 5 shopping. Entendeu? Por quê? Porque eu gosto de estar no dia a dia. Eu montei um escritório, acho que dá pra contar nos dedos quantas vezes eu fiquei no escritório esse ano. Por quê? Porque eu já fazia isso e quando eu ouvi a frase de um dos maiores empreendedores do Brasil, eu falei, eu tô no caminho certo. Agora tem um ponto. Você falou, as pessoas querem fazer tudo, mas chega na prática e não faz. Por quê? A gente precisa entender a fase que nós estamos vivendo. Por quê? Quando você começa a empreender, você começa a ganhar um dinheirinho, começa a ganhar uma notoriedade, vamos dizer assim, os negócios, você começa a atrair negócio. Negócios bons e negócios ruins. Todo mundo quer ser seu sócio, todo mundo quer ter você na empresa, e aí é o momento de você selecionar tanto as pessoas quanto os negócios e entender se é o seu time de ter outro negócio. Porque eu vejo muito que as pessoas se quebram aí, elas se atrapalham toda aí. Às vezes ela tá indo com um negócio muito bem aqui, dando foco total. O negócio, ela acha que o negócio tá maturado já, ela já tem uma equipe e a hora que ela é convidada para outro negócio, ela tem ideia de dar o foco no outro negócio dela. E aí, esta empresa que estava indo muito bem, porque ela estava 100% focada, mas essa empresa ainda não estava 100% estruturada, a partir do momento que ela tira o foco dela e vai para outro, esse negócio ele começa a balançar. E aí ferrou, porque daí ele tem que dar atenção para os dois. Então, o que você falou todo mundo não tem prática e quer fazer tudo. É exatamente isso. Eu acho que a gente tem que entender qual é a fase que nós estamos vivendo. Porque tem fase de você ter um negócio, tem fase de você ter 2 negócios, tem fase de você ter 3 negócios e por aí vai. Igual hoje. Hoje eu tenho a barbearia, que é 80% do meu tempo, 90% do meu tempo. E eu tenho outros negócios, que alguns eu sou investidor, né? E agora está nascendo um outro negócio que eu fui convidado, nós somos em 5 lá, cada um especializado em uma área, e eu já deixei bem claro, ó, o meu principal negócio hoje é a barbearia, então eles já entenderam, tanto que eles até brincam, chegou o nosso consultor, porque às vezes eu vou lá só pra falar algumas coisas lá sobre expansão, né? Mas por quê? Porque hoje eu ainda entendo que a barbearia depende muito de mim, eu estou em plena expansão, eu não tenho uma equipe, eu não tenho um Renan, entendeu lá? Eu tenho, claro, um time hoje, a gente tá estruturando, mas eu entendo. Então, se eu tiro muito foco, que tá indo muito bem, quebra. Entendeu? Começa a balançar. Mas para resumir, cara, o que você falou e o que eu levo para mim é isso. Eu acho que o empreendedor, ele precisa entender a fase que ele tá vivendo. Para ele não atropelar. Como dizia minha avó, não colocar a carroça na frente dos boi, né? Então, quando você entende a fase, você sabe, é hora de eu ter um podcast.
Não, agora é a hora de eu ter 2 podcasts. Agora é a hora de eu escalar, vou ter 3 estúdios. Mas tem muita gente que não tem esse time, né? E quer sair atropelando e quando vê, perde tudo. Quando você coloca essa questão de Deus, trabalho, e depois você consegue trazer, é muito delicado isso, né? Porque geralmente é o quê? É a família em primeiro lugar e pronto, né? Mas você tá indo numa perspectiva em que eu preciso trabalhar, o corpo foi feito para trabalhar, né? Isso me lembra muito uma reunião que eu tive essa semana, inclusive, onde a gente, tipo, não vale a pena falar aqui tudo, mas o resumo da ópera foi assim, ela pegou e falou assim, cara, a galinha bota ovo todo dia, a vaca dá leite todo dia. Então, assim, a gente precisa executar e trabalhar todo dia. E a conta é muito simples. Fique em casa sem dinheiro. Fala, amor, parei, vou ficar aqui com você agora, você é minha prioridade. Hora do almoço. Amor, vai no mercado, não tem dinheiro. Acabou. A partir daí começam as brigas. Então, quando eu falo que é meu trabalho, não é que, nossa, você não dá atenção para... Não é isso. É que eu entendo que sem o trabalho, eu não consigo sustentar ninguém. Eu não consigo prover ninguém. Ele é entendeu? importante. Então, Sim. ele é importante. Por quê? Por que eu falo isso? Porque desde o momento que eu comecei a empreender e você começa a lidar com funcionário, com prestadores de serviço, você vê que muitas pessoas não rompem na vida por vacilos primários, vamos dizer assim. Tipo, dá uma dor na vovozinha lá, ele já é pretexto pra ele faltar no trabalho e ir. E esse mesmo cara no final do mês chega e fala que tá ganhando pouco. Mas por quê? Porque durante todo o mês ele deu mais prioridade pra outras questões do que pro trabalho dele. Entendeu? Então, eu preciso ir com fulano no hospital. Pô, mas será que é necessário? Será que outra pessoa não pode fazer isso? Porque você está trabalhando, porque essa pessoa vai no hospital, vai sair com uma receita médica que vai custar um dinheiro e quem vai pagar isso aí? Se você não trabalhar. Entendeu? Então, assim, quando eu falo que, às vezes, nossa, mas o cara não é isso. Entendeu? É que eu entendo que eu sou homem. Eu preciso ser o provedor da minha casa. Eu preciso ser a segurança da minha casa. Se eu não trabalhar, eu não vou ter momentos lindos com a minha família pra me tirar retrato e levar pro resto da minha vida. É assim. É básico, entendeu? Entendi. Boa. E aí, quando a gente olha nessa questão da escala novamente, porque aqui tem pessoas que querem ter negócios prósperos e ter unidades e tudo mais, né? Como que é a sua relação com os fornecedores, cara? Envolvendo a barbearia ainda? Cara, é difícil, né? Porque fornecedor é assim, né? Quando você vai escalar, existe a sua ideia, o seu planejamento e existe os fornecedores, os terceiros, todo mundo que vai te ajudar nesse processo, né? E aí tem coisas que não dependem só de você. E aí se você não estiver extremamente organizado com o plano A, B e C, você fica na mão. Né? Porque a gente sabe, a prestação de serviço hoje geral no Brasil, por exemplo, você chama um cara para vir consertar a sua geladeira. O cara vai quando ele quer, a hora que ele quer. E se ele não quer voltar para resolver o serviço. Então, assim, a prestação de serviço, de tudo que eu vejo e eu vivo isso, é ruim. A verdade é essa. A galera fala que não tem oportunidade, mas tem. Mas é ruim. Então, por que eu falo plano A, B e C? Você não pode ter um empreiteiro. Entendeu? Então, assim, quando você vai escalar, você vai falar, obra, o que eu vou precisar? Quem que é o arquiteto? Qual que é o projeto? Planilha de tudo que você vai comprar. De tudo que você... Que nem hoje. Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu vou vender uma franquia, você vai comprar uma franquia minha. Eu vou te enviar um documento, uma planilha com todas as etapas, empreiteiro, produto, inauguração, administrativo, contador. Lá vai ter o nome e o telefone de todos os fornecedores em cada área. Você monta a sua loja assim, entendeu? Então eu já sei. Esse aqui não respondeu. Eu tenho o plano B, entendeu? Eu tenho outro fornecedor, mas eu sofri muito, né? Então antigamente eu ficava na mão de um empreiteiro. Eu ficava na mão de um fornecedor, por exemplo, de tesoura, de cadeira, por exemplo. Né? E aí, conforme você vai vivendo, igual eu falei, né? É empreendedor com a barriga no balcão, você vai vivendo o dia a dia, você vai fazendo network, você vai ampliando e você vai aprendendo. Né? Então, hoje, a gente estruturou um pouco melhor. Ainda não está perfeito do jeito que eu quero, né? Mas, para lidar com o fornecedor na questão de escala, cara, eu acho que assim... Não adianta também você culpar o fornecedor, o empreiteiro, enfim, se você não tem planejamento. Se você não tem o que você quer, né? Esse novo negócio que nós estamos fazendo aí é um negócio que está nascendo, vamos dizer assim, a Kids, por exemplo. Tá nascendo, é a primeira loja. Então, tudo tá saindo da minha cabeça.
Então tem coisas que, tipo, que nem agora, a gente tá na obra lá do SP Market, tô indo lá ver agora. Eu tô esperando dar a cara do projeto, vamos dizer assim, pra eu ver aonde eu compro a cadeira, aonde eu ponho a cadeira, qual cadeira vai ficar mais bonita, qual cadeira vai combinar mais, entendeu? Porque tem coisas que é só na prática, entendeu? Mas hoje, falando de barbearia, falando da barbearia adulto que já tá estruturado, hoje eu tenho 2 empreiteiros, 3 empreiteiros. Se um não vai, o outro já supre. Então eu tenho planejamento, mas eu sei o que eu quero fazer. O problema é que o cara, eu vou abrir uma segunda loja, tá? Você tem padrão na primeira? Não, não tenho. O cliente chega, ele faz o quê? Ele vai aonde? Ele agenda com quem? Você tem um Instagram? Sabe? Não tem nada, só tem um sonho. Entendeu? Então, assim, eu fui assim lá atrás. Quando os shops começou a chamar, era um, era outro. Não, vamos. Era um lustre de uma cor numa loja, um lustre de outra cor numa outra loja. E foi. Hoje não. Hoje é tudo padronizado. Entendeu? Claro, muda às vezes uma coisa ou outra, que saiu de linha e tudo. Mas a gente procura porque isso facilita para o fornecedor e principalmente para mim. Eu já sei onde eu compro, quanto custa e quando vai entregar. Uhum. Entendeu? Então isso facilita. Falamos de fornecedor. Agora vamos falar aqui de barbeiro em específico. Como que você consegue pegar e orientar essas pessoas que estão na barbearia? Porque você deve lidar com gente de todo tipo, né? Sim. Desde o rapaz que não tem um estudo, desde o rapaz que já aconteceu alguma coisa, até o que tem talvez uma faculdade e tá lá cortando o cabelo. Cara, se o barbeiro soubesse o poder que ele tem nas mãos, ele era um dos caras mais bem-sucedidos em termos financeiros do que muitos profissionais aí. Depois de eu vou fazer 8 anos nisso, eu entendi que o barbeiro ele não corta cabelo. Já entendi isso há um tempo. Ele resolve problemas, ele mexe com a autoestima da pessoa, ele é vendedor, ele faz tudo. Por último, ele corta o cabelo, né? Então, assim, quando a gente começou lá atrás, a gente teve uma dificuldade muito grande no início, porque a nossa marca era nova. Eu não entendia muito o segmento. E a gente começou a praticar uma comissão, que na época, até hoje é 40%. Até hoje é 40%. E a rua praticava 50%. Então, eu sempre vendi o a mais pro barbeiro. Por quê? Onde eu vi um gargalo na barbearia, tanto no tratamento do proprietário com o barbeiro, que o proprietário viu o barbeiro como uma peça descartável. Então, você não veio, amanhã tem outro. Eu tenho 6 cadeiras, vou colocar 8 barbeiros e o problema é de vocês, entendeu? Porque eles ganham por comissão. Então, se eu corto, eu ganho. Então, quanto mais barbeiro, se você não tem um volume legal, eles ganham pouco, né? Então, eu fui identificando isso e o principal, mostrar para eles que na 300 eles teriam investimento e capacitação, que é na parte de treinamento. E uma coisa que eu sempre deixei claro e aberto é acesso a mim. E a energia que eu tenho de conversar, de chamar, cara, vamos aqui bater um papo, quer um conselho. Então, aos poucos nós somos formando uma equipe, né, com esse DNA, com essa cultura. Tanto que os franqueados que chegam agora para abrir uma franquia, a primeira coisa que eu pergunto é, você gosta de trabalhar com pessoas? Porque esse é o segredo da barbearia. É trabalhar com pessoas, é saber gestão de pessoas. Mas o cara tem que saber o bom corte. Isso você ensina. Isso você paga alguém para treinar para ele. Agora, o profissional, igual você falou, é um perfil de profissional que muitas vezes ele vem sem base nenhuma de família, ele vem financeiramente destruído, sem nenhuma educação. Às vezes nunca teve uma experiência de trabalho numa empresa onde tem regras, né? E aí você tem que formar esse cara do zero. E se você não tiver tempo e energia para isso, a barbearia não performa. Mas se você traz o cara para você, né? Com o seu parceiro, ele sente, como que eu posso dizer, parte daquilo nas tomadas de decisões, tudo, tá vendo o negócio crescer. E claro, você tem que estar com ele nas horas difíceis dele, vamos dizer assim. Cara, você tem um dos melhores negócios para você tocar, porque é um negócio que você não tem desperdício de material, você não tem muito estoque, você vende um serviço que ele é necessário para quase todos os homens. Entendeu? Porque todo mundo tem cabelo ou barba. E se é careca, tem que ir lá raspar pelo menos. Entendeu? Então, assim, mas o grande segredo da barbearia é a gestão de pessoas. Então, foi isso que lá atrás, eu acredito que foi o nosso diferencial. Eu, como, né, vamos dizer assim, CEO, como quem implantou isso. E depois, o nosso trabalho como empresa, né? Que é o treinamento, investimento em capacitação, criar um plano de carreira pro cara lá dentro. Hoje eu tenho barbeiros que são sócios, que ele virou dono de uma loja, entendeu?
tanto nossa comigo, como com um franqueado, por exemplo. Né? Então, o cara hoje, a 300, você tá falando de shopping, mas pro barbeiro eu acredito também que hoje alguns barbeiros, isso é fato, eles relatam isso, desejam trabalhar na 300. Essas últimas lojas que nós abrimos, barbeiro veio da Bahia, do Ceará. Fala, não, cara, pô, eu tava vendo vocês na internet, sempre desejei trabalhar aqui com vocês. E a hora que apareceu, eu não pensei duas vezes, peguei o ônibus e vim, entendeu? Então hoje, a gente se transformou também em um desejo que os barbeiros querem fazer parte da nossa empresa. Sobre essa batalha dos guerreiros. Como que você... Guerreiros não, né? Dos barbeiros. Dos barbeiros. A gente chama de guerreiro pra trazer alusão com a marca, né? Isso. Batalha dos Guerreiros da 300, a gente fala. Mas ela é conhecida no Brasil aí como Batalha dos Barbeiros. E como que funciona isso? Isso motiva a sua equipe? Como que é? Cara, a mecânica é o quê? Hoje nós temos as nossas lojas, então nós fazemos uma pré-eliminatória nas unidades para sair um vencedor de cada unidade para representar essa unidade no dia D, vamos dizer assim, né? Então, o ano passado, nós fizemos... É a 4ª edição que nós estamos agora, acho que é esse ano, que vai ser em setembro. As 2 primeiras foi no modelo online, né? Então, a gente fazia, por exemplo, eu e você fazíamos um corte, colocávamos no Instagram com aquela enquete lá para o pessoal ir votando. Isso, foi muito legal nas épocas, porque a nossa visualização batia 5 mil, 6 mil, 7 mil visualização no dia da batalha, porque os próprios barbeiros divulgavam para ganhar o voto, né? Então, nós fizemos a primeira e a segunda online. E aí, o ano passado, nós fizemos nessa mecânica que eu tô te falando. Nós fizemos as eliminatórias para sair um ganhador de cada unidade e representar lá no teatro. Aí são 16 cadeiras na época, né? Hoje vai ser mais. Foram 16 participantes simultâneos cortando o cabelo durante 30 minutos para no final ganhar o prêmio, né? Então, terceiro, segundo e primeiro colocado, né? E é um dia muito bacana. E aí você vem, tá, mas por que você faz isso? Tá? Como eu falei, lá atrás... Em algumas situações que eu via que a barbearia deixava a desejar, era que, tipo, você entra, corta cabelo e pronto. E eu, como eu vim... E como eu vi de empresa, né? E você sabe, quando você trabalha, você não gosta de ficar num lugar onde você não vê crescimento, onde você não tem novidades, onde você vê que você tá lá simplesmente como um número, né? Então, eu procuro colocar isso dentro da 300 muito. Treinamentos, desde um churrasco, né? A cada 3 meses, a gente tem um churrasco, né? Tipo, que vai quem quiser ir, né? Da empresa, claro. E é um momento ali de confraternização, de descontração, onde o barbeiro do Taboão da Serra conhece o cara lá de Mogi das Cruzes, por exemplo. Porque ele tem que entender que ele não tá numa loja, ele tá numa rede com mais de 200 pessoas, né? Então, ele não tá sozinho, ele tá num mundo de oportunidades. Então, esses churrascos, para muitas pessoas, tá fazendo churrasco. Não, tudo tem um foco. Engajamento, engajar mais a equipe, aproximar mais a equipe, né? Tirar um pouco a equipe daquele ambiente só de trabalho, né? Vamos dar risada, vamos se divertir, vamos conhecer um ou outro. E a batalha de barbeiro, assim como o campeonato nosso interno de futebol, vamos dizer assim, a batalha de barbeiro o foco foi o quê? Eu quero transformar essa batalha dos barbeiros num evento, na verdade, né? Num evento onde eu vou trazer barbeiros de fora, quero colocar uma banda pra encerrar. Então, a gente tá construindo esse movimento pra chegar nesse objetivo. Mas o objetivo interno é o quê? É o barbeiro se sentir valorizado, né? Ele poder, nesse dia, demonstrar o talento dele e ter um prêmio. Por exemplo, esse ano a gente vai dar uma moto, né? Então, o cara que ganhar vai ganhar uma moto. Acho que barbearia que faz isso, né? Então, assim, ele se sentir valorizado. E, consequentemente, você engaja quem tá dentro e você desperta interesse de quem tá fora pra fazer parte disso, entendeu? Então, é o que eu falo. A sua marca, ela não é só pro cliente. Ela é também pros seus profissionais que você quer captar. Bons profissionais querem estar em boas empresas. E boas empresas não é só bons salários. É tudo que tem em volta, entendeu? Então, assim, eu falo isso por mim. Porque é meu exemplo na Volkswagen. Por que eu quis trabalhar na Volkswagen? É uma história meio boba, mas porque eu tinha uma namorada na época lá que pra ir pra casa dela eu pegava o ônibus e via toda vez o fretado da Volkswagen passando na frente naquele horário, né? E eu falava, um dia eu vou estar aí dentro, um dia eu vou estar aí dentro, um dia eu vou estar aí dentro, até um dia que eu estive lá dentro, entendeu? Então, e por quê? Porque eu entendia tudo que a Volkswagen oferecia para um profissional da área lá da produção, enfim, né? E é o que eu
quero fazer dentro da 300 hoje, o que eu tento e venho fazendo dentro da 300, né? Então, tudo que a gente faz hoje de eventos, de movimentos é interno, claro, para gerar engajamento, capacitação, mas é para quem tá olhando de fora lá, bons barbeiros. Você vê, a gente tá trazendo visagismo, profissionais da área do visagismo tá querendo fazer parte agora da nossa empresa também, porque viu que a gente tá investindo nisso. Então, você atrai profissionais também. Tudo isso que você falou sobre negócios é o estalo. É você trazer esse engajamento do time, pensar na questão do ambiente, você está criando a ambiência, né? Uhum. Para que as pessoas queiram estar ali e, óbvio, que desejam estar ali. Isso é uma marca, de fato, de sucesso, né? Que vai crescer, que vai desdobrar tudo isso. Vamos lá, você é uma pessoa só. Você tem um sócio do seu lado também, né? Eu acho que é importante também frisar alguns pontos aqui, porque existe todo um ecossistema que vocês estão criando, né? Sim. Hoje a 300 é baseada entre eu e o seu Djalma, que é meu sócio. O seu Djalma veio depois que o meu primeiro sócio saiu, né? Ele entrou lá em 2017, em outubro de 2017. Então, o seu Djalma, ele é um senhor de 74 anos com 300 mil vezes mais experiência do que eu em negócio, né? Já é bem sucedido, enfim. Mas o bom do seu Djalma é que ele tá sempre disposto a novos negócios, né? Novos desafios, né? Vamos dizer assim. Por mais que ele já viveu muito, já conquistou muito, ele sempre tá disposto a novos negócios e ele abraçou as minhas loucuras, né? Vamos dizer assim. Na nossa sociedade é legal, por quê? Porque eu sou o cara ansioso, às vezes, que quero fazer, cheio de energia, e ele é o cara que já calma, entendeu? Calma. E eu aprendi muito com ele. Eu era um cara que tomava as decisões sem pensar, às vezes, né? Hoje você fala alguma coisa, eu falo, não, tá bom, me dá 2 dias aí que eu vou pensar. Tudo isso que eu aprendi com ele, né? Então, a nossa sociedade hoje, ela é muito boa, graças a Deus a gente nunca brigou. Tem muitas pessoas que condenam a sociedade, eu falo, sociedade, ela é boa, desde que você, por exemplo, nós vamos, nós vamos fazer marketing, nós dois. Você é bom na rede social e eu sou bom no comercial, eu vou vender. Mas se você é bom no comercial, eu sou bom no comercial, vai dar conflito. Você vai ter a sua visão, eu vou ter a minha visão e vai dar conflito. Então, eu sempre falo que para você construir uma sociedade de sucesso, você precisa... eu preciso trazer um sócio naquilo que eu não sou bom. Então, se eu sou bom com o financeiro, eu preciso trazer alguém de marketing. Entendeu? E assim vice-versa. Então, o seu Djalma, ele veio com toda a experiência dele, que ele já tinha de negócio, né? Toda essa vasta experiência. E eu era o cara da barbearia, eu era o cara do chão, né? Do dia a dia. Então, a nossa sociedade ela é muito boa porque fica cada um no seu quadrado, cada um respeita a decisão do outro. Então, por exemplo, tudo que eu falo, tem que fazer treinamento. Claro, ele vai perguntar quanto custa, onde, normal, de sócio, mas em nenhum momento ele se opõe. Porque ele sabe, ele confia que se eu estou falando é porque eu entendo do negócio e pronto. Agora, Renan, ele só confia em você? Não, porque eu gerei resultado. A confiança vem de resultado. Se você não gera resultado, ninguém confia em você. É simples assim, né? Então, a nossa sociedade ela foi construída de confiança em cima de resultado. Por exemplo, franquia era uma coisa que ele não gostava, que ele não queria. Até um dia eu lembro como se fosse bem, ele até quis vender a parte dele da franquia e eu falei, não, seu Djalma, calma que eu vou provar pra você que o negócio dá certo. E graças a Deus eu consegui e hoje a gente tá tocando junto, né? Então, assim, mas a nossa sociedade é muito boa por isso, porque cada um respeita os limites dos outros, cada um respeita o know-how do outro, né? E a gente, sem mentira nenhuma, a gente nunca discutiu, entendeu? Nunca discutiu. Claro, ele tem o perfil dele e eu tenho o meu e vamos se dizer que na hora se completa, né? Sim. E isso é bom. E o mais importante, cara, os valores. Eu acho que numa sociedade, para você construir uma sociedade, você tem que entender o valor da pessoa, entendeu? Eu não quero fazer sociedade com alguém mentiroso. Eu não quero fazer sociedade com alguém que faz algumas coisas por trás dos panos, entendeu? E muitas pessoas falam, eu vou fazer sociedade porque é meu amigo. E aí o cara perde o sócio e perde o amigo. Total. Entendeu? Porque não foi definido ali, não conseguiu identificar os valores de cada um, né? E sociedade não é brincadeira, né? Você sempre precisa de alguém, né? Pra você poder conseguir compartilhar, né? A Disney é assim. Você tem o Walt... Todo mundo lembra do Walt, né? Aí eu acho que todo mundo lembra do Renan, né? Ele Sim. que é um empresário de sucesso e tudo mais. Só que o Walt Disney tinha o Roy Disney. E ninguém fala do Roy. O seu Djalma tá ali, ó. Roy, Sim. vendo, olhando, sendo analítico, pragmático, Sim. enquanto você tá vendo
naquele campo, naquele brejo, todo o castelo que vai ser construído, né? Então até arrepia, porque é o que aconteceu. Walt e Roy, eles se completavam. É o que acontece com você, é o que acontece comigo com minha sócia. Minha sócia é minha esposa. É. Mas nós somos ali, ó. Ela é o financeiro. Eu sou a criação. Eu que sou a rede social, eu que sou o anúncio. Sim. Ela é o dinheiro. Entendeu? Então, assim, isso é um baita no estalo. Baita do estalo. Eu acho que aqui, ô Renan, a gente tá dando uma aula magna pra galera, né? Praticamente, né? Eu quero finalizar aqui com a questão do seu ensinamento. Porque você é uma pessoa que traz isso de uma forma muito autêntica, que você compartilha muita coisa. Se você fosse uma pessoa que não compartilhasse, você não falaria metade do que você tá falando, né? Deve Não, ter sim. tantas pessoas E assim. em cima disso, eu lembrei de um fato que eu acho importante colocar, porque às vezes a pessoa passa por essa fase. Quando o meu primeiro sócio lá, ele rompeu, né? Ele foi pro lado dele, eu fui pro meu. Antes do seu Djalma vir, me apareceu algumas propostas, né? Por exemplo, naquela época tinha alguns barbeiros que estavam muito em alta, né? Com o nome dele, enfim. E eu sempre tive, né? Esse meu planejamento de ter franquia. Isso, ponto. Isso sempre foi uma coisa que já nasceu comigo, né? E nesse meio tempo, veio algumas propostas, tipo, você tá sem marca, deixa eu colocar meu nome na sua loja. Entendeu? A gente já tinha 4 lojas na época nos shoppings, né? E foi um momento que eu tava desesperado, eu tava, né, meio, e agora? O que eu vou fazer? Né? Preciso de uma marca, porque eu não posso mais usar a que tá. E, enfim, foi aquela correria. Só que, né, diante o bom dele, me deu calma, ele me deu paciência, ele colocou as pessoas certas no meu caminho, né? Por quê? Uma das propostas que eu recebi era, eu vou colocar minha marca aí, porque hoje a minha marca é grande e tudo mais, vai trazer. Só que era um nome de um barbeiro. E aí é uma lição que as pessoas precisam entender isso. Você tem que entender quem compra de você. Ponto. Se eu colocasse o nome do barbeiro nas minhas lojas, o cliente final, que é o cara que vai pagar meu corte, ele tá pouco se lixando quem é, ele nem conhece quem é aquele nome, né? Então, se eu tivesse sido emocionado e tivesse colocado, não, porque minhas barbearias vai chamar tal, que era um cara que tava muito em evidência na época, eu ia vender pra quem? Não ia mudar nada a minha vida, porque o cliente final, ele não conhece quem é o barbeiro. Agora, o barbeiro sim conhecia ele. Agora, o barbeiro não ia na minha barbearia cortar o cabelo, entendeu? E então, assim, o que eu queria falar você precisa entender quem compra o seu produto, entendeu? Pra você, tudo nasce disso, porque a marca que você vai colocar, o nome que você vai colocar, você vai direcionar pra quem vai comprar, né? Então, foi uma época ali que eu tive que tomar uma decisão, decidi não, por conta disso e por conta da proposta que foi feita, né? Ele queria cobrar royalties de mim, sendo que a ideia de cobrar royalties era minha, sempre foi minha. E nesse meio tempo apareceu o seu Djalma. E aí nasceu a 300, né? Porque a nossa barbearia não era 300, né? Era um outro nome. E aí veio o seu Djalma, e enfim, e aí nasceu a 300. Nem toda oportunidade também, ela precisa ser acatada, né? Ela precisa ser analisada. Tem coisa, precisa ser analisada. Precisa ser analisada. É que às vezes na emoção, né, cara? Igual eu te falei, você vive, você é empreendedor, você monta um negócio, todo mundo quer ser seu sócio, todo mundo quer abrir empresa com você, né? Eu falei, há 2 anos atrás, eu recebi um convite de uma empresa muito grande aí do Brasil que queria se ajuntar a nós para fazer, né, a nossa expansão. E, cara, era uma baita oportunidade, né? Só que depois de 2 anos de conversa, a gente decidiu não seguir. Eu não posso nem falar que a gente não decidiu, né? Ficou tipo assim, vamos marcar uma reunião. E ninguém marcou a reunião, tanto eles quanto a gente. Mas da maneira que estava se conduzindo a negociação, para nós não ia ser favorável, entendeu? Sim. Ia ser um puta aprendizado. Talvez uma puta oportunidade. Porém, não estava da maneira que a gente queria, entendeu? Então, Sim. Era uma oportunidade muito boa, porém não estava da maneira que a gente queria. Sim. Diante de tudo isso que a gente falou aqui, certo? Tem muita gente, eu sinto, né? Eu vejo suas redes sociais, eu acompanho muito, né? Por sinal. A sua rede social e todo mundo. Cara, tem muita gente que quer estar perto de você. Eu sinto isso pelos comentários e tudo mais. Quando a gente olha pro Renan, que vai instruir as pessoas, aqui praticamente se o cara tiver um caderno, ele vai aprender muita coisa.
como que você tenta condensar isso para poder passar para aquela pessoa que quer sair da zona de conforto? Porque você é autêntico, você traz bastante conhecimento, você tem workshop, por exemplo, vai ter um workshop Dia 10 do dia 6. 10 do 6. Eu sei que o podcast aqui vai rodar, né, por anos e anos, né? Mas tem sessões aqui do workshop que você dá, né? Do zero à escala. Mas como que você condensa isso para que as pessoas consigam seguir os seus passos, cara? Porque você é influencer. Cara, eu comecei a investir um pouco mais na internet faz pouco tempo, né? Que eu era um cara... Não era um cara muito de aparecer na internet, né? Vamos dizer assim. E eu estou tentando furar uma bolha, né? No segmento. Porque, assim, eu tô na barbearia e a grande maioria é barbeiro, né? E quem é o barbeiro, dono da barbearia, ele muitas vezes ele tem uma restrição em aprender a parte de gestão. Então, eu estou tentando furar uma bolha para entrar nesse meio. E as pessoas que já entenderam o trabalho que eu faço, por mais que eu não seja um barbeiro, essas pessoas, elas querem estar perto de mim. Elas querem entender como que um cara que não corta cabelo consegue ter 30 lojas e fazer a gestão de 200 pessoas, por exemplo, né? Então, hoje, eu comecei a aparecer mais na internet, né? Eu tenho 2 eventos, vamos dizer assim, né? Que chama a Hora do Crescimento, que é aquele evento que para você dar um estralo pro cara que quer começar a empreender. Tanto que eu tenho um menino que, inclusive, vai estar com a gente dia 10, que ele participou dos 2, a Hora do Crescimento, ele montou a barbearia dele, né? Então, esse evento do dia 10 do Zero à Escala é um evento, vamos dizer assim, com... vamos dizer... Não é tanto motivacional, né? Vai ser mais prática, né? Mais ferramentas e tudo mais. Então, assim, hoje, cara, é até engraçado, né? Isso é uma coisa que eu fico me perguntando. Tem pessoas que convivem comigo todo dia, praticamente tem fácil acesso a mim, e quando você lança, por exemplo, um curso que você vai ensinar, essa pessoa não quer aprender com você. Mas uma pessoa lá do Mato Grosso, ela sai para comprar o seu curso e vir aqui, né? Isso é uma coisa que eu fico me perguntando, né? E, enfim, das coisas que eu estudo, faz muito sentido. Por exemplo, eu tava ouvindo lá o Thiago Brunet uma vez, ele falou assim, cara, você tem que entender qual mesa você tá sentando, né? Porque às vezes você vai sentar numa mesa que você não precisa falar nada, é só você ouvir, né? E é isso que eu falo, às vezes a pessoa tá sentando numa mesa igual você é um cara expert de marketing. Se eu ficar uma semana com você e eu mais ouvir do que falar, eu vou aprender muito. E eu tenho a oportunidade de estar do seu lado. Tem pessoas que estão do nosso lado e elas, como que eu posso dizer? E elas não querem participar desses momentos, né? Desses cursos e tudo mais. Então, assim, o que eu vejo hoje, cara, eu resolvi falar na internet, aparecer, dar curso, as coisas, porque eu vejo que muitos empreendedores de barbearia estão passando o que eu já passei. Então, por que não eu poder ajudar eles a trilhar uma jornada, vamos dizer assim, né? Um pouco mais fácil. Porque 100% fácil não vai ser. Cada um vai ter sua dor ali, cada um vai pisar num prego e faz parte do processo, né? Eu sempre costumo falar que a gente tem que viver o processo, né? Se você não vive o processo, você não desfruta, entendeu? Então, nós estamos aqui para dar a direção, ó, já reinício, não faz aquilo. Só que o empreendedor tem que saber que ele vai sofrer também e ele vai ter que viver o processo dele. Entendi. Você tem um método, né? Um método chamado Zeus. Isso. Zeus tá totalmente ligado, né? O Zeus, eu até tava vendo a foto de Zeus. Zeus tem barba também, tem toda essa conexão aí. Fala um pouquinho dessa questão que tá totalmente, cara, ligado à escala. Cara, nós criamos um método para, como eu tava falando, né? Para poder direcionar essas pessoas em tudo que nós já fizemos e fazemos ainda, né? Que é você sair de 1, 2, 3, 4, 5 unidades, crescer uma equipe, saber contratar um profissional, principalmente desse nosso segmento, que é o da beleza, né? E esse método Zeus como que eu posso dizer? Ele é algo... A mensagem do seguinte você precisa ser forte. Você precisa ser guerreiro, entendeu? Igual eu falei, você vai caminhar aqui, vai pisar num prego. Vai caminhar ali, vai pisar no outro prego, vai furar o pé, vai doer, só que você tem que continuar baseado em um propósito. E isso é o que eu levo também um pouquinho nas minhas palestras, é que você tem que entender o seu propósito, viver o processo e deixar um legado, construir um legado, né? Então, o método Zeus resumidamente, você precisa ser forte se você quer sair do zero à escala. Resumidamente, é isso. Então, cara, porque eu tô há 8 anos, não é muito, né? Tem empreendedores aí, por exemplo, o seu Djalma, há de 20 anos, né?
Mas 8 anos, cara, eu falo que eu já passei por diversas situações que nós passamos por uma pandemia, cara. Se eu não tivesse sido guerreiro, se eu não tivesse sido forte, se eu não tivesse tido inteligência e estratégia para sair desse momento, né? Que a gente, graças a Deus, não fechamos nenhuma loja na pandemia, conseguimos ainda ajudar os nossos barbeiros, né? Então, quando eu falo eu, claro, o seu Djalma junto comigo, se nós não tivéssemos tido tudo isso e resiliência, a gente não estaria aqui agora, entendeu? Então, o Método Zeus foi criado para isso, claro, com ferramentas para ajudar a pessoa, o empreendedor ali, trilhar um caminho, vamos dizer assim, menos doloroso, claro. E também mostrar que para você construir, você precisa ser guerreiro, cara. Você precisa ser forte, porque vai ter batalhas. Empreender não é fácil, seja em qualquer segmento. Nós sabemos disso, né? Total. Ó, 300 remete aos Espartas lá, né? Tipo, os guerreiros. Os guerreiros, né? Zeus, cara, método Zeus, totalmente ligado também à força, mitologia e tudo mais, né? Cara, isso só mostra o porquê que você tá onde você tá. Então, eu quero que você deixe aqui a mensagem final pra galera, né? Que empreende também, que vê em você um grande potencial de inspiração e tudo. E qual que é o maior estalo que você tem pra dar pra galera? Olhando pra aquela câmera. Para aquela ali? Jorge, o que eu tenho pra falar, assim, de estalo, eu acho que é uma coisa que eu trago comigo, é o seguinte, cara, o sol nasce pra todos. Hoje eu vejo, né, você se dá com muita pessoa, você lida com muita gente. Hoje eu tenho amigos que são muito ricos, tenho amigos medianos e eu tenho aqueles, não pobres, né, mas aqueles caras que vivem na dificuldade. E aí eu fico falando, pô, por que um é muito rico, por que um é mediano? Sendo que o sol nasce pra todos, a chuva cai pra todos. Aonde que tá isso? Tá numa coisa chamada, como que eu posso dizer? Que é a rotina. Vamos se dizer, entendeu? A rotina, a você fazer mesmo quando você não tá com vontade, porque empreender é isso, né? É que nem eu falo, você começa sendo empreendedor para você virar empresário, porque empresário é a parte chata. É a parte que você tem que tomar decisões, é a parte que você tem que demitir, é a parte que você tem que reduzir custo, é a parte que muitas vezes você tem que recorrer a um empréstimo financeiro para manter a empresa, né? Mas se você tem uma rotina, uma organização e uma persistência, cara, você vai vencer. Porque, volta a falar, o sol nasce para todos. Não é o político A, B ou C que vai estar na nossa presidência que vai ditar o meu ritmo, entendeu? Então, eu acho que o estalo que as pessoas precisam dar é, enquanto você tá dando desculpa, alguém tá vivendo a vida que era para que você queria viver. Uau. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que viver e olhar mais para nós e entender que se eu tenho bons resultados, como que eu posso dizer? O mérito é meu. Mas se eu tenho maus resultados, a culpa também é minha. Não é porque eu venho de família pobre, porque meu pai é separado, porque isso, porque aquilo. Não, é você. Entendeu? Eu acho que se a gente entende isso, a gente para de transferir culpa, de transferir erros e a gente começa a desfrutar mais. Mas entendendo o quê? O processo. Eu preciso entender que para uma planta crescer, ela precisa ser plantada, ela precisa ser regada para eu colher. Não adianta eu já querer colher sem plantar. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu vivo hoje. E quando eu comecei a falar de rotina, é porque, cara, você tem que criar uma rotina. Entendeu? Você tem que... igual eu falei, rotina é eu querer beber água sem estar com sede, cara. Entendeu? É simples, entendeu? Então, assim, empreender é isso. É eu querer acordar da cama todos os dias, mesmo às vezes você não estando com vontade. Por exemplo, você empreende, eu empreendo. Você perguntar pra mim, qual foi a última vez que você tirou férias de 30 dias? Eu nem lembro, acho que foi em 2015, lá na Volks. Entendeu? Então, assim, eu poderia muito bem sair daqui agora e falar, tô de férias, mas eu tenho responsabilidades. Entendeu? Eu tenho que fazer algo mesmo não querendo, vamos dizer assim, né? Então, acho que é isso, cara. Eu acho que a gente acordar e entender que se eu tenho bons resultados, o mérito é meu. E se eu tenho maus resultados, a culpa também é minha. E aí eu preciso entender aonde e o porquê eu tenho maus resultados. Se eu tô no ambiente errado, se eu tô com as pessoas erradas, se eu tô com o conhecimento certo. Porque as pessoas sempre falam, não tem oportunidade. Mas quando a oportunidade chega, você não tá preparado. Você não tem o conhecimento, né? Então tem coisas que eu tô vivendo hoje que eu aprendi lá atrás na igreja, cara. Vou te falar, entendeu? Liderando célula lá atrás. Não foi em faculdade, não foi nada. E aí eu entendo por que eu tô vivendo isso. Então, cara, eu acho que o estalo da pessoa é isso. Resumida, vou falar de novo. Se você tem mérito,
Se você tem bons resultados, o mérito é seu. Se você tem maus resultados, a culpa também é sua. Se você tá endividado, a culpa é sua. Se você tem dinheiro, mérito seu. Dos seus esforços, entendeu? Bom, muito bom. Gente, esse foi mais uma Hora do Estalo e pega o estalo.